Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 2. Vamos continuar vendo a terceira aula aí de funções de várias variáveis. Na primeira aula a gente fez uma introduçãozinha aí do que é funções de várias variáveis. Na aula 2 nós vimos sobre os gráficos dessas funções. E agora nós vamos ver sobre o domínio e a imagem dessas funções aí de várias variáveis. Então vamos começar aqui, ó. Seja a função, vamos ver o domínio e a imagem, né? Seja a função f é definida no conjunto D. Ó, o D vai ser o D de domínio. Esse D está contido no Rn. Esse n vai ser maior ou igual a 2, né? E vai ser um número natural, tá? Então pode ser 2, 3, 4, 5, só não vai ser R1, porque o R1 cairia em função de uma variável só, que seria do cálculo 1. Nosso cálculo 2 é mais que uma variável, então esse n é pelo menos 2. Duas variáveis, 3, 4, 5, né? Então se for, por exemplo, duas variáveis, né? Seria uma função f definida no domínio D, contido no R2 e tendo como resposta, como saída, né? O R1 mesmo, né? Porque a gente só tem uma variável dependente, lembra? Aí nesse caso, olha só, como é no Rn, é x1, x2 até xn. Por quê? Se no caso do R2 só tem dois, beleza, a gente pode chamar de letras diferentes, x e y, né? X e y a gente pega um par ordenado, x e y, e leva num z, né? Por isso que a gente vai ter no R3, a gente viu, né, que o gráfico é no R3 quando a gente tem duas variáveis independentes, né? São as duas variáveis independentes e mais a outra variável dependente dá o R3. Mas no caso que a gente vai generalizar, falar de Rn, não dá para falar A, B, C, D ou X, Y, Z, né? Porque aí a gente não sabe quantas letras vai ter. Então é mais fácil usar número. x1, x2, x3, até o xn. Então esse n pode ser 50, pode ser 100. Se for 100 não tem letra suficiente, né? Mas tem número suficiente. Pode ser 1000, pode ser o R1000. Aí a gente vai do x1 até o x1000. Aí pega todos esses valores vão entrar na máquina da função e vai ter como saída só um valor, que vai ser o valor da nossa variável dependente z. Lembra que por enquanto a gente só tem uma variável dependente. Tá, essa é a função. E o que é o domínio dessa função? Esse D aqui, né? Esse D que é onde os nossas variáveis independentes podem assumir, são os possíveis valores que as variáveis independentes podem assumir. Exatamente isso, né? Olha aqui, ó. O domínio é o conjunto dos valores possíveis, né? Ó, os possíveis valores das variáveis independentes. Então, dê todos os valores que minhas variáveis independentes podem assumir. No caso aqui do x1 até o xn, no caso aqui o xy. Qual que é o valor que o xy pode assumir? Porque nem sempre são todos os números reais que o x pode assumir e o y pode assumir. Né? Ou seja, nem todos os pares ordenados aqui, por exemplo, nesse caso, ou n-plas ordenadas nesse caso, essas variáveis independentes podem assumir. Porque eu posso ter, por exemplo, uma divisão por alguma coisa que vai por zero. Eu não posso ter divisão por zero. Ou eu posso colocar alguma coisa na raiz negativa. Eu não posso ter coisa na raiz negativa. Então eu tenho que evitar isso. Divisão por zero, coisa dentro da raiz negativa, ln ou log, dentro do ln ou do log, alguma coisa negativa ou zero, né? Por quê? Quando eu vou dividir, posso dividir por qualquer número, menos por zero. A raiz tem que ser alguma coisa maior ou igual a zero, não pode ser negativa. Dentro do ln, dentro do log, tem que ser uma coisa que seja positiva, não pode ser nem zero e nem negativo. Então essas coisinhas a gente tem que evitar. O que sobrar, a gente pega todo mundo que eu posso. Então, por exemplo, eu vou pegar todo o Rn. Todo o Rn, ou se for duas aqui, todo o R2, né? Eu pego todo mundo, tiro o que dá problema, tiro o que dá raiz negativa, tiro o que dá divisão por zero. E o que sobrou, aquele é o domínio, porque são os valores possíveis para minha variável independente. Ou seja, os valores que minha variável independente pode assumir. Todos os valores que minha variável independente pode assumir, esses são o domínio, né? E tem que estar dentro daquela ênupla, daquele espaço que a gente está trabalhando. E o que é a imagem? Bom, a imagem é o conjunto de todos os valores que a variável dependente. Então perceba que o domínio são as variáveis independentes, os valores que as variáveis independentes podem assumir. E a imagem são todos os valores que a variável independente assume, de fato assume, tá? Então cuidado, não confunda, como eu já disse nas aulas anteriores, contradomínio com imagem, ok? Contradomínio eu posso ter um ponto que a função nunca vai assumir aquele valor.
Agora na imagem são só o conjunto que de fato ele assume. Eu vou pegar todos os domínios, todos os pontos domínios, todos, e fazer todo mundo entrar naquela função. E aí eu vejo todo mundo que saiu. Aquele todo mundo que saiu, aquele conjunto de todo mundo que saiu, vai ser a imagem. A imagem é o conjunto de todos os valores que a variável dependente, ou seja, a função, assume a partir dos pontos definidos no domínio. Então vamos para a prática. Vamos lá. Domínio. Determine o maior conjunto do Rn. Esse n vai se adequar dependendo do que está a nossa função, né? Tipo, f, x, y, né? Ele vai se adequar. Determine o maior conjunto do Rn, que pode ser definido como o domínio das seguintes funções. Então, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, no caso aqui a gente já sabe que está no R2, né? O domínio tem que estar contido no R2, contido ou igual a R2, né? Eu posso colocar qualquer valor de x e qualquer valor de y aqui, tem algum problema? Se eu pegar qualquer valor de x e elevar ao quadrado, e qualquer valor de y e elevar ao quadrado e somar, tem algum problema? Não tem nenhum problema. Eu posso pegar qualquer valor de x e elevar ao quadrado, não deu problema até agora. Pegar qualquer valor de y, elevar ao quadrado, não deu problema até agora. Somei, problema nenhum. Ou seja, eu preciso tirar alguém do R2? Não. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já sabia disso. Mas como ninguém tem problema, então nesse caso o domínio vai ser o próprio R2. E esse B aqui, ó, o B continua sendo duas variáveis independentes. Então tem que continuar contido ou igual ao R2. Né? Não pode ser no R3, no R4, por exemplo. Tem que ser no R2. Vamos lá, esse caso aqui, ó, eu posso somar, pegar qualquer x e elevar ao quadrado? Posso. Posso pegar qualquer y elevado ao quadrado? Posso. Posso somar? Posso. Posso pegar 1 e dividir por esse valor? Opa, aí pode ter problema. Pode ter problema. Porque eu não posso ter divisão por zero. Se o valor de baixo for zero, aí dá problema. Vamos ver como que o de baixo é zero? Olha essa função primeiro, x² mais y². Lembra que é o paraboloide de revolução? Lembra que o paraboloide de revolução, ele só assume valores positivos? É uma trufa, começando ali do chão, uma trufa para cima. Ele nunca pega a parte de baixo negativa. Ela nunca vai ser negativa. E ela só é zero em um ponto, bem lá no 0, 0. Porque, ó, o x ao quadrado, qualquer número ao quadrado não é sempre maior ou igual a zero? Concorda? Qualquer número que eu levar ao quadrado vai ser maior ou igual a zero. Pode ser zero se for o zero ao quadrado. Se for qualquer outro número que não seja zero, o x pode ser positivo ou pode ser negativo, eleva ao quadrado, fica positivo. Então esse x² é positivo sempre, não é positivo, né? Maior ou igual a zero sempre. E esse y² também é maior ou igual a zero sempre. Ó, isso daqui é maior ou igual a zero. Isso daqui é maior ou igual a zero. E aí, quando eu somo duas coisas maiores ou igual a zero, vai ser outra coisa maior ou igual a zero. Não tem como somar duas coisas maior ou igual a zero e ficar negativo, concorda? Tá. Então, essa soma é maior ou igual a zero. O problema é quando é zero. Quando que essa soma é zero? Bom, se eu vou somar duas coisas que são maiores ou igual a zero, só tem uma forma dessa soma ser zero. Dos dois ser zero. Porque se esse for zero e esse não for, a soma não dá zero. Se os dois não for zero, os dois são positivos, a soma não dá zero. Se esse não for zero e o y² for zero, a soma também não dá zero. Só tem um jeito dessa soma, como os dois são maiores ou igual a zero, só tem um jeito dessa soma ser igual a zero. O quê? Se os dois forem igual a zero. E qual que é o único caso dos dois serem igual a zero? Se o x for zero e o y for zero. Então, nesse caso, o domínio, ó, o domínio é todo R2, menos o carinha que dá problema. Qual que é o carinha que dá problema? É o x ser zero e o y ser zero. Esse único ponto que zera aqui. Se o x e o y for zero ao mesmo tempo. Ó, só tem um ponto que dá problema aqui. De todo o nosso plano, se você pegar todo o plano x, y, aqui nenhum tem problema. Eu posso pegar todo o plano. Porque esse daqui lembra que é o chão, né? Depois a gente vai virar e vai colocar o z. Né? É o chão por enquanto. No chão não tem nenhum problema. Agora aqui tem um problema. Onde que está o problema? Aqui no 0, 0. O 0, 0, ó, esse daqui não pode sumir. Então, pode ser qualquer um menos o 0, 0. Ah, professor, e se eu pegar o x0, por exemplo... Aqui, ó. Esse daqui é o x0 e o y3, por exemplo. Tem problema? Não. Troca aqui o x por 0 e o y por 3. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9 e 1 sobre 9 existe. Beleza, o problema é quando os dois é 0. Então, é todo R2 menos a origem ali, né? O 0, 0. E o próximo C? Bom, ó, eu já sei que o 0, 0 dá problema, tá?
Só de olhar de cima, ó, eu sei que o 0, 0, 0 embaixo. Tá. Mas se eu pegar o 0, 0, vai ficar 0 em cima. Tá, mas o 0, 0 eu já não vou colocar, tá? Porque senão ficaria 0 ao quadrado, embaixo 0 e outro 0. Tá, 0 ao quadrado é 0. Isso já seria indeterminado. Mas o 0 eu já não posso, porque já 0 embaixo. 0 embaixo já não coloco. Então esse daqui, ó, esse já não coloco. Mas, professor, e se zerar o x e não zerar o y? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o x0 e o y3. Nesse caso não dá problema? Vamos ver. x0, 0 ao quadrado. Embaixo x0, 0 ao quadrado. E o y é 3, né? Em cima é 0 ao quadrado, que é 0. Embaixo é 0 ao quadrado, que é 0. 3 ao quadrado é 9. 0 mais 9, 9. 0 sobre 9 existe? Existe. 0 sobre 9 é 0. De cima a zerar, não tem problema. 0 dividido por 9 é 0. O problema é o 9 dividido por 0. Isso não existe, né? Mas 0 dividido por 9 existe. Então pode zerar em cima? Pode. Não pode zerar embaixo. Então meu domínio é a mesma coisa do B. Se só não pode zerar o de baixo, é a mesma coisa do B. Ó, o de baixo desse aqui é igual a esse daqui, então o meu domínio é a mesma coisa. É o R2 menos o 0, 0. Menos o 0, 0. Ok? Vamos ver outros casos? Continuando de domínio. E esse daqui, ó, tem raiz. Raiz pode ser positivo? Pode. Pode ser zero? Raiz pode ser zero. Pode ser negativo? Não. Raiz de zero é zero, né? Raiz de negativo não existe. Então, esse caso aqui, a gente tem que ter o quê? Que o y menos 2x tem que ser maior que zero. Maior que? Maior ou igual. Porque pode ser igual a zero? Sim, só não pode ser menor. Então tem que ser maior ou igual. Se fosse, por exemplo, tivesse desse jeito, tipo, 3 dividido por isso, aí isso daqui, por ser raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Mas por estar no denominador, não podia ser igual. Aí eu tiraria o igual, ok? Se fosse desse jeito, maior ou igual por ser raiz, mas eu tiraria o igual por estar embaixo, estar no denominador. Aí ficaria só maior. Mas do jeito que está, é maior ou igual, ok? E aqui, ó, continua sendo R2, né? Duas variáveis independentes. Ó, só de olhar aqui eu já sei que são duas variáveis. Bom, vamos ver. Y menos 2x maior ou igual a zero. Então, eu vou passar o 2x para lá. Ó. O y tem que ser maior ou igual a 2x. E aí, o que eu faço? Eu vou escrever desse jeito. Ó. Agora, não dá para escrever R menos... Quando eu tiro um ponto, 2 pontos, dá para você fazer R menos esse ponto. Mas agora eu vou tirar um monte de pontos. Vou tirar infinitos pontos. Concorda que tem infinitos pontos que eu vou tirar? Toda vez que o y for igual a 2x, eu tiro. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever desse jeito, ó. O domínio são o quê? São o x e y pertencente ao R2, ou seja, são todos os pontos pertencentes ao R2, tal que o quê? O y é maior ou igual a 2x, né? Sempre que o y for maior ou igual a 2x, vale. Se o y não for maior ou igual a 2x, aqui vai ficar uma coisa negativa, não vale, né? Então, se a gente construir lá o nosso plano cartesiano, se a gente pegar a reta y igual a 2x, vai ser mais ou menos aqui, ó. E aí ele tem que ser, o y tem que ser maior, né? Então, eu vou pegar aqui, essa reta pode ser igual, então a reta pode, e todo mundo que o y é maior que... Vou pegar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui vai estar no domínio. Então, se eu for construir esse gráfico lá no GeoGebra, tenta construir esse gráfico lá no GeoGebra, ele não vai apontar nenhum valor para cá, ó. Para baixo desse... Se você pegar o chão, que é o chão, né? Vai pegar essa reta aqui. Para baixo dessa reta não vai estar nenhum... Não vai ter gráfico, porque não vai ter no domínio. Só vai ter gráfico daqui dessa reta para cima. Porque olha só o domínio. São todos os pontos do R2, tal que o y tem que ser maior ou igual a 2x. Vamos ver outro caso? Opa, esse outro caso já mudou. Agora é f, x, y, z. F de x, y, z são 3 variáveis independentes. Então, o domínio está no R3. Okay? Perceba que o domínio ele tem uma dimensão igual à quantidade de variáveis independentes, geralmente, né? Então, por exemplo, variável independente 2, duas variáveis independentes, ele vai ter R2. 3 variáveis independentes, vai estar no R3. Beleza, nesse caso aqui, o Z pode ser qualquer valor? Pode, em cima pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser zero em cima? Pode ser zero em cima.
O problema é ser zero embaixo. Então aqui esse x menos y tem que ser qualquer coisa menos o zero, ou seja, tem que ser diferente de zero, concorda? X menos y tem que ser diferente de zero. Vou passar o y para lá. Aqui que a gente chega que o x tem que ser diferente de y. Então aqui no R3, lá no R3, no espaço, para o meu domínio dessa função, eu posso pegar qualquer ponto de lá, do R3, menos os pontos que o x é igual a y. De novo, vou excluir infinitos pontos. Então, de novo, vou escrever dessa forma. Domínio... São todos os pontos... Agora, o meu domínio está no R3, né? São todos os pontos do R3, tal que o y é diferente de x. E o z pode ser qualquer coisa, né? Mas o y tem que ser diferente de x. Pronto. Só cuidado, aqui está no R2 o domínio, o gráfico está no R3. Concorda? Ó, o domínio é nas variáveis independentes. A gente vai ver que a imagem é na variável dependente. Então, como o domínio é nas variáveis independentes, nesse caso o domínio está no R2 e nesse caso o domínio está no R3. Aqui o domínio está no R2, mas o gráfico está no R3 porque eu somo 1 porque é o grau da variável dependente somando. Aqui as variáveis independentes estão no 3, mas o gráfico seria no R4, porque aí eu somaria a variável dependente, tá? Aí o gráfico dessa daqui a gente já não conseguiria desenhar. Dessa daqui ainda dá. Se você colocar isso daqui lá no GeoGebra, ele desenha. Domínio, beleza, vamos para a imagem? Vamos então aqui para a imagem. Ó. Determina a imagem das seguintes funções, sabendo que o domínio é o maior conjunto do Rn possível. Então o domínio foi o que a gente calculou nos outros exercícios, né? O maior conjunto do Rn, dado que o n varia conforme a quantidade ali de variáveis independentes que nós temos. Só lembrando, como eu falei, domínio está relacionado com as variáveis independentes. Então está no R2, no R3, no R4, depende de quantas variáveis independentes nós temos. A imagem está relacionada com a variável dependente. Então a imagem sempre vai estar, ó, a imagem sempre vai estar dentro do R. Uma variável, R1, uma variável só. Né? Por enquanto, a gente está vendo só funções que têm uma variável dependente. Vamos lá, esse caso, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Quais valores pode assumir na imagem? Lembra que a imagem é o z, né? Nesse caso aqui a imagem é o z. Na imagem eu posso pensar no gráfico, por exemplo, né? Pensa no gráfico lá, esse daqui é a paraboloide que eu gosto, né? Um paraboloide de revolução. O paraboloide não é uma trufa virada para cima? Então ela começa no chão, no zero. Ela toca o chão, então, ou seja, o zero tá, né? O z0 tá. E ela pega todos os positivos daí para cima. Ela não pega nenhum negativo. Então, nesse caso aqui, ó, a imagem vai ser os reais não negativos. Ok? Não negativos. Pode ser zero. Se você pegar x0, y0, zero isso daqui. Mas não pode ser negativo. Não tem como você pegar um número e levar ao quadrado, pegar outro número e levar ao quadrado e dar negativo. Dá para ser zero. Dá para ser positivo, mas zero não. Então, são os reais não negativos. E esse daqui, ó, essa função, 1 sobre x² mais y quadrado. Bom, a gente já viu que isso daqui, o de baixo, vai ser sempre maior ou igual a zero. Mas o igual a zero a gente já excluiu, porque ó, o domínio é o maior conjunto possível do Rn. Eu não posso colocar o 00, que zeraria aqui embaixo, no domínio. Então, nesse caso aqui, o domínio já excluiu. Isso daqui com certeza não vai zerar embaixo, porque eu já excluí do domínio esse caso. Então, aqui embaixo, com certeza, vai ser uma coisa que é maior que zero com certeza, tá? Eu já excluí o caso que zera os dois. Tá, então vai ser uma coisa positiva em cima, embaixo uma coisa positiva, divisão de positivo é positivo, sempre vai ser positivo. Nesse caso pode ser qualquer positivo? Pode ser qualquer positivo. Então nesse caso aqui a imagem são os reais positivos. O que a gente pega? Ó, os reais não negativos, isso daqui está excluindo os negativos. E eu coloco um asterisco em cima. Quando eu coloco um asterisco em cima, quer dizer que eu estou excluindo o zero também. Então, eu excluí os negativos e o zero. Então, ficou só positivo. Ok? Não confunda. Esses são os reais não negativos. Ou seja, são os positivos e o zero. Porque o zero não tem sinal. Esses daqui são os reais positivos. Ou seja, os não negativos excluindo o zero. Último caso aqui da nossa aula, antes de a gente terminar. E esse caso aqui, ó. E esse caso aqui. Bom, aqui é sempre... Qualquer número ao quadrado é positivo, professor, é positivo. Aqui, a gente já exclui, ó, aqui com certeza já exclui o zero, né, professor? É.
Então, em cima é maior ou igual a zero. Tá, em cima é maior ou igual a zero. Embaixo é maior que zero, não pode ser zero, porque a gente já excluiu que zero embaixo, porque zero embaixo não pode. Tá, então também é reais positivos? Não, cuidado. Esse caso aqui, ó. Isso daqui pode ser zero? Não pode ser zero? Esse caso aqui? Pode, né? Se eu colocar o x0, pode, né? Ó, pega... A gente até fez a conta, né? O 0 e 3, por exemplo, né? Pega o 0 e 3, o x0 e o y3, né? Vai ficar 0 ao quadrado, 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Ficou 0 sobre 9, que dá 0, né? Essa conta pode assumir o valor 0. Tá, pode assumir o valor 0. Não pode o zerar embaixo, mas zerou em cima, dá para zerar em cima e dar zero a resposta. Então isso daqui, ó, x ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, eu sei que isso daqui é maior ou igual a zero, com certeza, tá? Mas pode assumir qualquer valor positivo, a parte aí pode assumir o zero, pode assumir qualquer valor positivo, pode assumir o 1, o 2, o 10, o 20, será que pode assumir o 10, o 20, qualquer valor positivo? Não, a resposta não. Isso daqui é uma função limitada. O que é uma função limitada? A função limitada é a seguinte: tem um z, um valor de z, que não passa para baixo daquele valor de z, que no caso é zero. Essa função com certeza não passa abaixo de zero, concorda? Zero chega, mas negativo com certeza não vai dar. Não tem como você pegar duas coisas positivas, dividir e dar negativo, né? Então abaixo do zero não basta. E tem um z em cima que também que limita. Então uma função limitada é o seguinte, ó. O gráfico dela inteiro tá nesse limite aqui, ó. Tem um z embaixo, um z em cima, tá todo mundo aqui nesse intervalo. Vamos ver se a gente consegue achar se tem um limite superior. Dá pra a gente achar. É o seguinte, ó. Eu vou falar que x ao quadrado é sempre menor ou igual que x ao quadrado mais y quadrado. Por quê, professor? De onde você tirou isso? Vamos lá. X ao quadrado é positivo, tá? X ao quadrado é igual a x quadrado, concorda? X quadrado é igual a x quadrado, tá? Se eu somar alguma coisa positiva, esse lado já não fica maior? Sim, se tá dois iguais, se de um lado eu somo uma coisa positiva, ó, por enquanto tá igual, x quadrado igual a x quadrado. E eu somei o y quadrado. Se eu somar uma coisa positiva, fica maior. Mas o y quadrado não pode ser zero, professor? Pode ser zero. O y quadrado pode ser zero. E se o y quadrado for zero, fica igual. Por isso que é menor ou igual. Se o y quadrado for zero, ficou igual. X quadrado igual a x quadrado. Se o y quadrado for maior que zero, esse lado vai ficar maior que esse. O y quadrado pode ser negativo? Não. Então, ou seja, ou é igual ou é maior. Tá, mas e aí, professor? O que isso tem a ver para ver se é limitado ou não? Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Esse lado aqui, ó, eu posso falar que tudo isso está multiplicando por 1? Pode, não muda nada, né? Aí eu vou passar tudo isso daqui dividindo, ó. X ao quadrado. Tudo isso daqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado, vai passar dividindo, vai ficar só 1 do outro lado. Ficou só 1 do outro lado. Olha só, x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, que é exatamente isso daqui, é menor ou igual a 1. Então, olha só, o x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, a gente já tinha visto que isso daqui é maior ou igual a zero, concorda? Tem gente que confunde isso daqui, ó, escrever desse jeito, escrever desse jeito. Ó, isso daqui, você concorda que isso daqui é igual a isso? Eu falar que essa função é maior ou igual a zero, não é a mesma coisa que eu falar que zero é menor ou igual que essa função, concorda? Ó, pensa bem nisso. Se você achou isso estranho, pensa bem nisso. Tem gente que me pergunta isso. Essa função é maior ou igual a zero. Mesma coisa que falar que zero é menor ou igual que essa função, tá? Ó, isso, então a gente já sabia que essa função é maior ou igual a zero, tá? E agora a gente descobriu que essa função é menor ou igual a 1. Então, ou seja, essa função aqui está dentro do 0 e do 1, desse intervalo. E esse vai ser inclusive a imagem. Ó. A imagem vai ser o intervalo dos reais entre 0 e 1. Pega essa função x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, coloca lá no GeoGebra, vê como que fica. Você vai ver que o gráfico não vai passar para baixo do chão e não vai passar para cima do z igual a 1. Ele vai ficar sempre naquele limiar ali, entre 0 e 1. Porque essa função é um caso de função limitada. Então, nesse caso aqui, ó, a imagem é entre 0 e 1. Porque essa função só assume valores entre 0 e 1. Nunca vai ser maior que 1, nunca vai ser menor que 0. Cuidado que o xy pode ser maior que 0 ou menor que 1. Só que o xy é no domínio. Agora, quando a gente faz essa conta, o resultado da máquina, que é no z, aí sim entre 0 e 1, tá?
Então espero que vocês tenham entendido aí o domínio e imagem. Próxima aula vamos continuar falando um pouquinho mais de funções de várias variáveis, falar sobre curvas de níveis. Não percam, abraço a todos.